Sabe, querido, quando nós chegamos aqui, quando a gente foi ensaiar, quando a gente começou a organizar tudo aqui, a gente já tinha no nosso espírito a certeza de que essa noite ia ser uma noite diferente. O Espírito Santo está fazendo aqui. A nossa equipe já está aqui tomada pela presença do Senhor. E eu tenho certeza que aí na sua casa também um fluir do Espírito Santo está acontecendo. Eu não quero barrar, eu não quero parar aquilo que Deus está fazendo, mas eu quero compartilhar uma palavra com você, que tem a ver com isso que nós estamos vivendo aqui hoje. Gente, lembra eu depois, lá no final, que eu tenho que dar os avisos. Eu não vou cortar com aviso aqui agora não, eu vou direto para a palavra. Isaías capítulo 10, verso de número 27. Isaías 10, 27. Diz assim: e acontecerá naqueles dias, que o peso será tirado do teu ombro, e o jugo será despedaçado. Tudo isso acontecerá por causa da unção. Querido, de fato a gente entende a palavra unção, a gente conhece a palavra unção, mas a gente vive e passa pela nossa vida como se a unção não tivesse propósito. Para que Deus faz isso que Ele está fazendo aqui hoje? Para que Deus toma toda a nossa equipe aqui, daqui a pouco não tem nem câmera mais funcionando? Qual é o propósito de Deus operar em nossa vida? A palavra está dizendo que por causa da unção, o jugo vai ser tirado, o peso do ombro vai ser despedaçado, tudo aquilo que interferia, tudo aquilo que atrapalhava, e Ele faz questão de dizer, isso acontecerá por causa da unção. Querido, a palavra unção tem a sua origem na palavra do latim ungere, que significa unir, untar, misturar. Querido, a unção de Deus nada mais é do que a presença divina, o ser perfeito de Deus, inundando a nossa natureza imperfeita. E uma mistura acontece. E quando essa unção vem sobre a minha vida, quando a unção de Deus vem sobre nós, ela tem um objetivo, e o objetivo dessa unção é capacitação. Para você não perder o costume, aí na sua casa, fala comigo assim, capacitação. Você que está aqui também, a equipe trabalhando, diga assim comigo, capacitação. Esse é o propósito da unção de Deus. Mas de tudo que o Senhor pode nos capacitar, e todo o propósito da unção de Deus sobre a nossa vida, eu queria destacar hoje, eu não vou demorar, talvez vou, mas não pretendo, 3 propósitos da unção de Deus nas nossas vidas. O primeiro propósito da unção em nós é nos levar a ser aquilo que nós nunca conseguiríamos ser por nós mesmos. Eu gosto muito de um texto de Salmos 89, verso de número 20, que diz assim: achei o meu servo Davi, com meu santo óleo ungi, e ele cumprirá todo o propósito designado para si. Querido, quem era Davi antes da unção de Deus sobre a vida dele? A palavra diz que Samuel chega até a casa para ungir Davi. E quando ele chega lá,
Davi não foi nem convidado para a cerimônia. Davi era o menor da casa. Davi era aquele que cuidava das ovelhas do seu pai. Davi era desprezado pela sua família. Eles recebem uma notícia, profeta Samuel vai vir aqui, e Deus disse que dessa casa ele vai levantar o próximo rei de Israel. E o pai não pensa em chamar Davi, porque Davi é Davi, não é? Davi é incapaz. Davi talvez até esse momento é inexperiente. Ele não foi experimentado ainda. Ele não serve para a guerra. Mas de repente, Salmo 89 diz assim: eu achei o meu servo Davi. Queria deixa eu dizer uma coisa para você. Coisa triste para mim e para você é achar que você escolheu o Senhor. O próprio Senhor deixa claro na sua palavra: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vá e deis fruto. E esse texto está dizendo: eu achei o meu servo Davi, e com o santo óleo o ungi, e ele cumprirá todo o propósito, todo o meu propósito. Querido, a unção de Deus vem sobre a nossa vida, e ela nos leva a ser, ela leva Davi a ser um rei, o que nunca por si mesmo ou por sua família ele conseguiria ser. Ô, gente, vocês vão me avisando, eu tô meio aleluiado assim, daí eu fico aceleradão. Se eu estiver correndo muito, vocês me avisam, tá? Ou se eles também tá tudo meio loucão aqui, não perceber, você daí de casa manda aí no chat. Fala: alguém segura o pastor aí. Tomar até uma água. Querido, quando a unção vem sobre Davi, algo que era difícil de ser realizado por ele mesmo acontece. Deus levanta ele mesmo quando a sua casa não reconhece o que Deus tem para ele. Deus levanta ele mesmo quando ele não é chamado para reunião. Deus levanta ele mesmo quando o pai olha para ele e diz: é apenas mais um pastor de ovelhas. Mas enquanto a família está dizendo algo, o Senhor está dizendo: eu achei meu servo Davi, ele vai cumprir todo o meu propósito para ele, ele vai cumprir tudo aquilo que eu designei, ele vai ser rei. A palavra vai dizer que Davi é achado homem segundo o coração de Deus. O que Deus viu em Davi? Mas eu também poderia fazer essa pergunta. E o que Deus viu em mim? O que Deus viu em você? Porque esse amor tão grande de Deus pela sua vida, pela minha vida. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: quando a unção de Deus vem sobre a sua vida, quem as pessoas dizem que você nunca vai conseguir ser, há uma capacitação de Deus sobre você, e você será tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Quem você quer ser, querido? Talvez você venha de uma família desestruturada, e o sonho do teu coração é ser um pai, um bom pai. A capacitação em Deus, a unção de Deus pode vir sobre a sua vida, e você pode ser um excelente pai, mesmo que você não tenha tido um bom pai. Ah, pastor, eu queria ser um bom profissional, eu queria ser o melhor na minha área, mas eu não tenho condições financeiras para investir em mim mesmo. Eu quero ser alguém que faz a vontade de Deus.
Quem você quer ser, querido? Há capacitação em Deus. Quando a unção de Deus vem sobre a sua vida, tudo aquilo que você almeja ser, Deus pode fazer. Talvez você está me assistindo aí agora na sua casa e você está dizendo assim: pastor, eu queria ser alguém que não depende mais de vícios, de droga, de bebida. Deixa eu dizer uma coisa para você: nessa noite nós vamos orar por você e a capacitação de Deus vai vir sobre a sua vida, e você nunca mais vai fumar um baseado, você nunca mais vai pôr um álcool na sua boca, você nunca mais vai se prostituir, porque quando a unção de Deus vem sobre nós, Ele nos capacita a ser filhos e filhas de Deus. Quem você quer ser, querido? Aonde você quer chegar? Nós vamos falar ainda mais 2 pontos aqui. E eu queria fazer um desafio para você. Eu nunca fiz isso em nenhuma das outras lives, mas hoje eu vou fazer. Eu quero te compartilhar, te desafiar a compartilhar essa live aí agora, para que alguém que precisa ouvir isso aqui que eu estou falando, receba isso aí. Compartilha no WhatsApp de alguém e fala: liga aí agora que isso é para você. Deus olha para Davi e diz: eu achei o meu servo, eu vou ungí-lo, e a unção vai capacitá-lo a ser rei, a unção vai capacitá-lo a ser um servo fiel, a unção vai capacitá-lo a ser um homem de Deus. E eu quero dizer para você, essa mesma unção que vem de Deus sobre a vida de Davi, pode vir hoje sobre a sua vida, e você vai ser aquilo que você sempre sonhou em ser. O segundo propósito da unção, que eu queria destacar e compartilhar com você, é que além da unção nos levar a ser quem nós nunca seríamos, ela também nos leva a fazer aquilo que nós nunca faríamos por nós mesmos. Atos, capítulo de número 2, a partir do verso 37, vai dizer da seguinte maneira: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis a unção de Deus sobre a sua vida, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos aqueles que ainda estão longe, isso é, para todos quanto nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e o exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhes aceitaram a palavra e foram batizados naquele dia foram quase 3.000 pessoas. Irmão, nós estamos falando aqui de Pedro. Quem que é Pedro, irmão? Pedro é um camarada impulsivo. Não precisa muita coisa para você ver Pedro cortando a orelha de soldado, não é? E Jesus dizendo: calma, Pedro, não é assim. Pega a orelha, dá uma limpadinha, coloca de novo, né? Não sei, o texto não diz como é que ele colou, se foi só pó, se ele, né? Para dar um grude ali, não sei. Quem é Pedro? Alguém temperamental, alguém que quer falar primeiro, alguém que não sabe esperar, alguém que quer saber mais que todo mundo. Pedro era alguém mal-humorado. Você conhece alguém mal-humorado? Você conhece aquela pessoa assim que acorda já de mau humor? É ou não é? Talvez você está me assistindo aí agora e você tem alguém aí do seu lado assim que já acorda num mau humor, olha, do Satanás. Esse é Pedro. Pedro é aquele que nega. Pedro é aquele que ouve o galo cantar 3 vezes. Mas quando Jesus ressuscita, oh, irmão, eu amo Jesus.
Jesus olha para Maria no túmulo e diz assim: Maria, vai, corre, avisa os discípulos e avisa Pedro. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você está me assistindo aí, você já desistiu de você mesmo. Mas Deus talvez tocou no coração de alguém e diz para você assim: assiste a live lá da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, Pedro, Deus te achou aí, viu? Avisa Pedro. Não ele não coloca Jesus no mesmo bolo que os outros. Pedro era um dos discípulos, mas não se sentia mais discípulo. Então Jesus faz questão de dizer assim: chama os discípulos e chama Pedro, porque Pedro também faz parte desse bolo de discípulo. E de repente Jesus aparece, Pedro não aguenta, volta a pescar, leva outros com ele. Porque não basta fazer lambança, tem que arrastar a gente junto. Não basta fugir do plano de Deus, tem que levar a gente junto. E de repente Pedro está pescando, e ele vê alguém na beira da praia, e essa pessoa grita para ele: tem peixe aí? Tem como não amar esse Jesus? E de novo eles não tinham pescado nada, como da primeira vez. E Jesus grita a mesma coisa: joga a rede para o outro lado. E João, que está ali também, diz assim: conheço essa voz, é o mestre. Irmão, mas muitas vezes na nossa vida nós somos tentados a ser que nem João. João reconhece a voz do mestre, mas não sai do lugar. Ele continua no barco. Você já parou para pensar nisso? João reconhece que é Jesus. João avisa Pedro: olha, talvez você não está entendendo, mas é Jesus que está gritando ali. Mas João continua no mesmo lugar. Não adianta, querido, ter o coração de João sem ter a atitude de Pedro, porque Pedro, a hora que reconhece que é Jesus, irmão, eu não sei o que cargas d'água ele estava pescando pelado, que a palavra fala, mas diz que do jeito que ele está, ele pula na água, sai nadando e vai encontrar Jesus lá na outra margem. Deixa eu dizer uma coisa para você: não adianta reconhecer aquilo que Deus quer que você faça, não adianta reconhecer a voz de Deus sobre a sua vida, se você não sai do lugar, se você não faz o que tem que fazer. A unção de Deus vem sobre você e diz assim: além de ser, além de saber reconhecer, você vai saber fazer. Mas daí vem para a igreja, e chega na igreja e diz assim: pastor, Deus me enviou aqui para ficar só no banco. Vou nem falar que tem gente aqui que está levando chibatada. João reconhece, mas Pedro corresponde. Quem você quer ser? Alguém que reconhece e não faz nada, ou alguém que tem que ser avisado, mas sai correndo na hora que é avisado? A unção de Deus. Então, Pedro tem uma conversa com Jesus, e Pedro olha para Jesus e diz: Pedro, tu me amas? A chance de Pedro, não é? E Pedro diz assim: eu te amo, Senhor. E Jesus olha para ele e diz assim: então apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu dizer uma coisa para você:
Amor não é um negócio só para você sentir, amor é um negócio para você corresponder. Você me ama? Vai, levanta, vai. Vai apacentar minhas ovelhas, vai cuidar dos meus. Pedro com os discípulos passam por todo momento de Pentecostes, Atos capítulo 2, lá no comecinho do versículo, e de repente esse homem impulsivo, temperamental, que desiste, que vai pescar, que corta a orelha de soldado, que nega Jesus, que ouve o galo cantar 3 vezes, esse doido que pesca pelado, junto com outros 2 doidos que deixam ele ficar pelado. De repente eles estão reunidos todos no mesmo lugar. E esse Pedro aqui, com tudo isso de imperfeição, com tudo isso de vulnerabilidade, recebe a unção de Deus sobre a sua vida. E ele recebe a unção aqui dentro do templo. E ninguém lá fora está entendendo nada. E no mesmo momento que ele recebe aqui, ele sai para fora. Se eu descer aqui vai cortar? Não vai? Vai, eu já desci. Ele sai para fora e ele começa a pregar para as pessoas que estão lá fora. E diz que nessa pregação, 3.000 pessoas se convertem. Foi Pedro? Foi a bondade de Pedro? Foi o ser top que Pedro é? Foi a unção de Deus sobre a sua vida. A unção de Deus leva Pedro a fazer um discurso, que nesse discurso 3.000 pessoas reconhecem a sua vulnerabilidade, reconhecem que precisam de Jesus sobre a sua vida, se rendem a Jesus e naquele mesmo dia são batizados. Fica dando desculpa, não fica? Não, porque eu só ganho, quem cuida é o pastor, quem batiza é o pastor. Pedro acabou de ganhar, já batizou, já discipulou, já. Filipe vai pregar para o eunuco no meio do deserto, no meio do caminho, desculpa. O eunuco ouve a palavra, recebe, entrega a sua vida a Jesus. O próprio eunuco olha para ele e diz assim: a água está ali, o rio está ali, o que me impede de ser batizado? Não, eu vou chamar os pastores, vou chamar o presbitério, eu vou chamar o... Foi isso que Filipe fez? Debaixo da unção e da autoridade de Deus, diz: desce aqui, que se você não descer naquela água, eu te afogo lá agora. A unção de Deus vem sobre a nossa vida e ela nos capacita a fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer sozinho. Irmão, eu não tenho dentro da minha cabeça, ou sei lá em que parte desse corpo maravilhoso que Deus me deu. Se eu não gostar, quem vai, né? Eu tenho que carregar ele o dia inteiro. Eu não tenho a pretensão de achar que o que nós estamos vivendo aqui, querido, gente sendo curada por live. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. É difícil o domingo que a gente não ouve um testemunho de gente que foi curada, gente que estava com depressão e foi liberta, gente que estava com dor e na hora da oração, na hora do louvor. Querido, eu não tenho a pretensão de achar alguma coisa, ou de pensar que é por causa de mim, porque eu sou bom, porque eu sei falar, não é por causa do louvor, é top. Não, querido, é a unção de Deus. Quando a unção de Deus vem, a gente prega, a gente toca, a gente libera a palavra, o Senhor envia, o Senhor cura. Para que você precisa dessa capacitação? O que você precisa fazer? Pastor, eu quero ser um pregador da palavra, eu quero tocar em vidas e quero que elas sejam transformadas, eu quero cantar, eu quero orar,
e ver maravilhas acontecendo. Eu quero impor as mãos sobre os enfermos e quero ver eles sendo curados. Eu quero liderar pessoas, eu quero ganhar vidas, eu quero começar a falar de Jesus e as pessoas serem impactadas e querer entregar a vida para Jesus na rua. Querido, quando a unção de Deus vem sobre nós, aquilo que era Pedro, que era imperfeito, que era pedra, rocha, duro, sólido, agora na mão de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo, faz milagre acontecer. Pregue, gente é curada. Está na porta do templo, tem um coxo lá e ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas uma coisa eu tenho e te dou, em nome de Jesus. Exército, levanta e anda. Gente, não estou nem me reconhecendo, eu estou muito aleluiado hoje. O que você quer fazer, querido? A unção de Deus pode vir sobre a sua vida. Em Êxodo capítulo 31, do verso 1 ao verso 4, precisava construir o templo. Deus deu uma ordem, ninguém sabe fazer nada. Êxodo 31, a partir do verso 1, diz assim: e veio sobre eles o Espírito do Senhor, e os encheu de habilidade, de inteligência e de conhecimento para todo artifício. E de repente o texto vai se seguindo, do 2, o 13 e o 4, e a palavra vai dizendo: uns receberam no mesmo instante a sabedoria para trabalhar com madeira, outros com tecido, outros para entalhar, outros para esculpir no ouro. O que você quer fazer? A unção de Deus pode te capacitar a fazer. Pastor, eu quero ajudar nessa obra, que é ver a minha família aos pés do Senhor. Você precisa da unção de Deus sobre a sua vida. E por terceiro e último, que eu falei que eu não ia demorar, quando a unção de Deus vem sobre nós, quando esse revestimento do alto vem sobre a nossa vida, ela nos capacita a viver. Então primeiro foi ser, segundo foi fazer, e terceiro é viver o que a gente nunca viveria sozinho ou por nós mesmos. Em 2 Reis, capítulo de número 2, do verso 9 ao 14, vai dizer que Eliseu está ali vendo Elias, ele vê Elias sendo levado aos céus numa carruagem de fogo, e ele então pega a capa que cai de Elias, e de repente ele vai até a ponta do mar, e ele pega o cajado, e a capa que tinha acabado de cair de sobre Elias, que estava sendo levado, e a hora que ele toca o cajado e a capa no mar, o mar se divide em dois, e ele passa pelo meio do mar, em terra seca. Querido, quem poderia fazer com que Eliseu vivesse essa experiência? É humanamente possível o mar se abrir em dois e Eliseu andar em terra seca. Eu não estou falando de seca, eu estou falando um mar. Ele abriu e fez aquela parede de água dos dois lados, com um peixinho passando, as alguinhas. Gente, isso vai ficar salvo? Meu Jeová, minha reputação já foi lá na lama agora. Essa alguinha foi para acabar com tudo, né? Só o Senhor. Irmão, quem pode fazer com que um homem viva uma experiência de um cajado ou um machado cair no mar, e de repente ele estende a sua mão por sobre a água, e o machado, mão pesado, flutua? Quem pode, humanamente falando, como Moisés vê o mar se abrir, os cavaleiros de Faraó depois serem engolidos? Quem humanamente pode dizer que consegue chegar na
boca de uma cova, onde Lázaro estava morto há 3 dias, e humanamente seria possível dizer: Lázaro, vem para fora, e o morto de 4 dias, desculpa, que estava fedendo já. Eu ia consertar já, gente, calma. O pessoal desesperou, aqui é 4. Irmão, é humanamente impossível, mas debaixo da unção de Deus, a gente vive experiências sobrenaturais. Debaixo da unção de Deus, a gente vê milagres acontecendo. Debaixo da unção de Deus, a gente vê o impossível sendo tornado possível. Em Marcos capítulo 16, do 14 ao 18, diz: em meu nome vocês farão as mesmas obras que eu, e farão obras maiores, expulsarão demônios, curarão enfermos, se pegarem em serpentes, elas não os picarão, se beberem algo mortífero, não vos fará mal algum. Mas se eu não tenho a unção de Deus sobre a minha vida, eu vou assistir essa live e eu vou dizer assim: aquele pastor está louco, interna ele. Irmão, a palavra é clara, e ela diz: em Deus nós faremos proezas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você está me assistindo aí da sua casa, e a sua vida está tão enfadonha, tão cansativa, você já não sabe mais o que fazer, não tem mais alegria na sua vida, prazer, contentamento. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que está faltando é a unção de Deus sobre a sua vida, porque quando a unção de Deus vem sobre nós, querido, a gente se torna, a gente faz e a gente vive coisas maravilhosas. Talvez você está aí na sua casa dizendo: pastor, o que eu faço para viver tudo isso? Clame hoje e peça ao Senhor: Senhor, derrama do teu Espírito sobre a minha vida, enche-me com o teu Espírito Santo, porque eu quero viver coisas grandes na sua presença. Fica de pé aí na sua casa, fique de pé vocês que estão aqui também. O pessoal do louvor corre aqui. Debaixo da unção, querido, não existem correntes que te prendam. Debaixo da unção não existe enfermidade que ature. Debaixo da unção não há empecilho que consiga te parar. Debaixo da unção de Deus não existe armadilha do inimigo que vai fazer com que você seja derrotado. Debaixo da unção de Deus, nós nos tornamos imbatíveis, indestrutíveis. Eu me atrevo a dizer, querido, que desesperadamente nós precisamos da unção de Deus sobre a nossa vida. Nós vamos cantar uma canção e depois eu quero orar com você. Cante essa canção aí na sua casa, se você conhece. E diga para ela: Espírito, vem como em Pentecostes. Assim como o Senhor fez com Pedro lá em Pentecostes e transformou a vida dele, faz na minha hoje.